consciências mortas. Eu quero ler a Bíblia, porque sempre é bom ler a Bíblia. 2 Coríntios, aliás, 2 Timóteo, fiquemos de pé. A partir do capítulo 3, verso 1 em diante. Lembre disto. 2 Timóteo 3. Eu estou lendo na versão moderna. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Não é nos primeiros dias, nos últimos a coisa é difícil. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isto que aconteceu com Janes e Jambres. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura de sua palavra. Podeis assentar? Eu daria esse título, Consciências Mortas. Um morto, ele não reage. Você pode xingar ele, pode dar um chute nele, pode cuspir nele, vamos dizer assim. Não há problema, ele não vai se levantar e revidar. Está morto. Isso é no natural. Agora, no espiritual, é a mesma coisa. Por mais que você mostre na Bíblia, está escrito, não pode, olha Deus falando, olha Deus aconselhando, aquilo não mexe com aquela pessoa. Por mais que o seu testemunho seja 100% límpido diante daquela pessoa, mas isto não vai mexer, não vai despertar. Há pessoas que realmente, como diz, estão naquela terceira puxada, quando Jesus pregou aos espíritos que estavam em prisão. Não para arrepender, para converter, porque eles passaram do tempo, ouviram Noé, ouviram os profetas, e eles nem aí. Então, eu estava analisando, vocês também analisam e ficam olhando e admirando. Nós olhamos e vemos esse mundão chamado cristianismo, cristãos, homens, mulheres, que se dizem cristãos, pelo menos vão às suas igrejas, pelo menos carregam Bíblia, pelo menos estão cantando,
pelo menos estão confessando que são cristãos. E quando você olha para o fruto, é negativo esse fruto. É negativo. Pessoas estão jogando, estão bailando, estão bebendo, estão disputando, estão adulterando. Sai de um motel e vai cantar no coral. Ou sai de um motel e vai subir no púlpito para pregar. Vive em pecado. E parece que tudo está bem. Não se vê ali um ressentimento, uma tristeza. Por isso que não se confessa. E eu digo, pecado na vida de um cristão é um acidente. Não é um programa traçado. Cair em pecado é uma coisa, viver em pecado é outra coisa. E a pessoa vive aquilo, traindo seu marido, ou sua esposa, dando mau testemunho por todos os lados, e entra na igreja, se assenta, ouve e parece que está tudo bem. Aparentemente parece, mas há dois olhos que veem, que testemunha, e esse você nunca vai poder enganar. E como disse Abraham Lincoln, engana-se um povo por um pouco de tempo, mas nunca todo o tempo. E Jesus disse que não há nada oculto que não venha um dia para fora. Assim como a loucura de Janes e Jambres, aqueles dois magos do Egito, foram mostrados quando eles desafiaram a Moisés, a Deus, porque Moisés fazia aquilo em nome de Deus. Mas foi mostrada a loucura deles. Assim também, esses loucos se evidenciarão um dia mais cedo ou mais tarde. E você olha o panorama cristão e diz, irmão Brana, quer ver como está o cristianismo? A mulher é o símbolo da igreja. Fique de pé em uma esquina, observe elas. Como andam, como se vestem, como vivem. E este é o quadro da igreja. E apesar de você estar em um mar chamado de cristianismo, parece que você está sozinho, se sente sozinha, ou com os poucos irmãos, e mesmo assim ainda vê alguém fracassar, alguém brincar. É preciso ter cuidado, para que a consciência espiritual, aquilo que não te deixa ficar em paz com o erro, isso tem que estar sempre limpa. Ela não pode ser cauterizada. Quantas consciências cauterizadas, quer dizer, mortas. Antigamente, quando um guerreiro levava uma flechada, um corte de espada, se ele não morria, então
o que se fazia? Esquentava o ferro no fogo até ficar vermelho. Chegava ali, queimava, cauterizava. E hoje há mentes cauterizadas. Como uma certa vez disse o índio, ele estava dizendo sobre consciência. Ele era um recém-convertido e alguém perguntou: o que é consciência, chefe? Ele disse: consciência é uma coisa de 3 pontas lá no coração, que quando você faz a coisa errada, ela gira, bate na parede do coração e dói. Mas tem uma coisa: se você continua fazendo, ela vai batendo, batendo, cada vez doendo menos e por fim caleja, cauteriza, não sente mais nada. Não sente nada ao mentir, não sente nada a enganar, tirar dos demais, não sente nada em adulterar, em cobiçar, não sente nada ao ver essas coisas podres da internet. Tudo vai ficando normal. É isso aí fora? Aonde chegaram os luteranos? Que tal se Lutero ressuscitasse hoje? Ou ele soubesse da condição dos seus seguidores hoje? Ele revolveria na sepultura. João Wesley também. Daniel Berg, Vingre, que trouxeram a mensagem pentecostal para o Brasil. O que diria ele hoje dos seus assembleianos? Da sua gente? Como se Paulo pudesse chegar hoje e observasse o mundo cristão, começando por aqui, por cada um de nós, eu creio que ele entraria em desespero com muitos. Porque não foi esta semente plantada, não foi esta colheita esperada. Mas é o quadro que nós temos hoje. Está aí. E minha oração é essa: Senhor, nunca me deixe eu acostumar com esta podridão. Com esta podridão. O diabo vai amansando aos poucos. Olha esta onda de gays. A coisa parece vai ficando natural, começa lá com o garoto, com a garota, para que veja as coisas de um modo natural. Mas eu quero dizer isso: uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele nunca vai conviver, coabitar com o pecado. Quando olhamos para a vida do nosso mensageiro, nosso profeta, suas mensagens sempre foram mensagens fortes, mensagens para separação do mundo de pecado, não para misturar, mas para separar. E ele sustentou isso até o final, mas dele não, foi a graça de Deus nele. É o Espírito de Deus em você que não lhe deixa se acomodar na cama do pecado. Erro é erro.
E vejamos, irmãos, observa esse mundo chamado cristão, essa depravação. Como falamos hoje pela manhã, as nações pagãs se escandaliza quando olha para os países ocidentais chamados de cristãos. São os maiores larápios, são os piores que existem sobre a face da terra. E querem converter os pagãos, e querem converter os muçulmanos. Olha a depravação em Romanos capítulo 1, que o homem, tendo conhecido a Deus, não glorificou, não magnificou. Por isso Deus disse: é isso que vocês querem? Então toma, viva nessa depravação. Homem com homem, mulher com mulher, uma depravação total. E as leis dos homens estão sendo feitas para que você não combata isto, esse sodomismo, estas perversidades, esta corrupção. Mas a lei de Deus combate, a palavra combate. E de que lado você está? Agora você me pergunta, irmão Febrônio, a que você atribui ao olhar e ver essa corrupção, tudo aí, galopando? Eu não digo a pessoas que ateus, não. Eu digo pessoas que se dizem cristãos. E os de fora, incrédulos, olham e diz: não vejo nada diferente, vive como eu, ou pior. A que se atribui tudo isto? Irmãos, eu vou citar 3 pontos. Uma delas é a perversão, o mau entendimento, a má aplicação sobre a graça de Deus. É isto. Lutero pregou a graça, e aquilo deu resultado. Como deu resultado positivo? Mas hoje esta graça, que é um favor imerecido, as pessoas usam dela para dar ocasião ao pecado. Ah, Deus me perdoa, Deus é amor. Ah, Deus não vai fazer isto não. É como diz o profeta: a mensagem da graça tem sido pisada pelos pés de homens até que se tornou uma desgraça. É como dizemos: graça, 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 suprema graça, até virar uma desgraça. É um mau entendimento, e como ainda nos diz o mensageiro, que obras mostra que você foi salvo. Porém, o que te salva é a graça de Deus. Amém? A graça te salva. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz para Deus. Para mostrar o quê? Sua apreciação por aquilo que Deus fez por você. Eu não sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Eu não sirvo a Deus querendo prosperidade material.
Eu não sirvo a Deus só porque quero ser abençoado. Eu sirvo a Deus porque o amo. Porque o amo, disse o profeta sobre si. Como eu posso ser um diabo? As pessoas criticavam ele, sendo que eu amo tanto a Deus. E mesmo se fosse para o inferno, de lá diria: Senhor, eu te amo. Agora Jesus disse: aquele que me ama, segue os meus mandamentos. Segue os meus mandamentos. Ah, mas não é tempo da lei, é tempo da graça. Ou acha que a graça também é de qualquer jeito? Pode-se viver, andar e ser qualquer tipo de gente. Então, irmãos, obras é o que você faz para Deus para mostrar apreciação por aquilo que Deus fez por você. Mas pela graça sois salvos. Então, obras não é lei. É um fruto de amor, de gratidão, de apreço por aquilo que Deus tem feito por nós. Se você conhece realmente o que Deus fez por você, você apreciaria de tal modo que você se renderia com tudo a Deus. E não teria coragem de feri-lo, de entristecê-lo. Obras é uma resposta chamada gratidão a Deus. Agora, não apoiamos nelas para ter salvação. Apoiamos na graça. Mas as obras acompanham como fruto de agradecimento. Então, nós vemos que o mundo conhece, fala tanto sobre a graça de Deus. Todos os pregadores, todas as igrejas falam tanto. E eu penso que aplicaram mal isto. A ponto que as pessoas pensam que pode fazer qualquer coisa, está tudo bem. Mulheres andam expostas, expõem seus corpos, com suas vestes sensuais, seus shortinhos, vestindo roupas de homem, cortando seu cabelo. Quando corta o cabelo, mostra que o homem não tem mais domínio sobre ela. Quer dizer, não tem nenhum respeito pelas Escrituras. E aí em cima do púlpito está aquele lá que diz: Deus só quer o coração. É como disse, que o moço e a moça se casam, na hora de conhecer ela diz: não me toque, eu só te dei meu coração. Então vive uma religião de papagaio. O papagaio que aprendeu a falar não faz mal, não tem importância. Cuidado, irmão, com isto. Essas músicas vindas do inferno, isso simplesmente vai te conquistar, vai te deturpar. Eu sei o que eu faço. Não é o que as filhas dizem às vezes para as mães? Minha filha, mãe, eu sei o que eu faço. Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância eu estar aqui nas redes sociais, se abrindo e se expondo e mostrando, alimentando aquela fogueira
aquelas brasinhas que estavam quase apagadas, chamado sensualidade, e por aquilo vai se tornando uma labareda forte. E depois, qual é o futuro dessa moça? Você diz que sabia o que fazia? Você achava que tinha domínio sobre você mesmo? Ora, a graça mal aplicada, irmãos, é a pior desgraça. E como disse Judas aqui no verso 4 da sua carta, porque é um capítulo só. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. O sangue de Jesus cobre, o sangue de Jesus. É a graça de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Homens que vivem correndo atrás de mulheres, ou vice-versa. Deus me dará graça. É a minha fraqueza, irmão Febrônio. Isso é minha fraqueza, mas Deus me dará graça. Você quer receber a graça de Deus? Fique na posição certa para que Ele te dê vitória sobre este vício, ou sobre aquele outro vício. Para que Ele te dê vitória sobre esses olhos cheios de adultério, essa mente podre. Deus, se Ele quiser, Ele vai me dar graça, é a graça. E aí existem os pregadores, graça, e a vida está uma desgraça. Como disse o irmão Brana, não é eu que digo isso, é ele. A mensagem da graça tem sido pisada pelos pés dos homens até que se tornou uma desgraça. Então, um dos passos é a graça sendo mal aplicada. Por quê? Vou dizer aqui uma coisinha. Você apresentar a graça, entende? Para a salvação, amém. Mas depois que a pessoa começou os primeiros passos, se você não apresentar o novo nascimento, que ela deva progredir, crescer, ela não vai crescer. Mas se você apresentar só a graça, irmão, se Deus quiser, Ele vai fazer você crescer. Pode ficar tranquilo. Quando o próprio Jesus diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Mas esforço é lei? Não. Esforço é o empenho que você dedica em gratidão pelo que Deus tem feito por você. Mas se você vai pôr a graça em cima de uma pessoa, antes dela ter o novo nascimento, irmãos, desculpa a minha expressão, é igual você colocar perfume em merda. É igual colocar perfume em merda. É fazer com que essa pessoa se acomode, vai cauterizar sua mente. E isso é, como disse Judas, é uma perversão da graça. Olha os calvinistas. Olha pela predestinação e a graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pode fazer o que bem quer, e roubar, matar, adulterar. É a graça que vai me tirar, Deus já me tirou disso.
vive pior do que qualquer um ímpio, mas eu creio na graça. Então, irmãos, a graça mal aplicada é um dos fatores que tem ajudado em toda esta perversão. E você tem que crer na graça. Claro, temos que crer. Mas uma fé mal aplicada, a fé ela tem que ter rumo, ela tem que andar na palavra. Eu creio em Deus. Creio em Deus? Que novidade. Tiago me conta que até o diabo crê também. O que adianta crer sem obras? Tiago diz, você crê em Deus? O diabo também crê. E até faz mais, até estremece. E ele diz, mostra-me a tua fé sem obras. O cristianismo tem obras que acompanham a fé. Disse o profeta em uma mensagem, obras é fé expressada. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com obras. E ele dizia, a fé sem obras é morta. Quer dizer, a pessoa está morta, com a consciência espiritual está liquidada. Quando ela não apresenta as obras andando com a sua fé. E quais as obras que o mundo cristão tem? E quais as obras que você apresenta para Deus? O que é que a tua vida conta? Porque não é a boca que vai contar. A tua boca confessa. Mas o que respalda essa confissão é as obras. É o seu viver diário. Então, uma fé mal aplicada, porque parece que hoje, desde que crê em Deus, a coisa solucionou tudo, está tudo certo. Fé sem obras é uma bela defunta, e tudo que é podre apodrece. Aliás, tudo que é morto um dia apodrece e fede. E qual um dos terceiros pontos eu vou apresentar a vocês? É a religião. As pessoas, cada um tem aonde se refugiar, aonde se esconder. São milhares de religiões no mundo. Como Adão correu da presença de Deus e fez uma religião. As pessoas têm corrido de Deus hoje e se escondido atrás de uma religião. A palavra religião quer dizer cobertura. E eles fizeram umas vestes de folha de figueira, uma religião. Quando Deus dizia, Adão, onde estás? O homem sempre gosta de esconder atrás de uma religião. E acha que aquela religião lhe dá segurança, é o que vai responder. Chegar aquele dia, vamos dizer, ali no céu. Senhor, pode deixar isso entrar, ele é assembleiano, ele é católico, pode entrar. Você vai lá no céu, o dia que chega lá, você procure algum assembleiano, algum católico, algum batista, algum metodista. Você procure um de cada religião. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Todos que você encontrará ali foram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas se você for até o inferno, você vai encontrar gente de toda placa. De toda placa. Então, a religião tem sido um subterfúgio. Quando, na verdade, o cristianismo
é uma experiência experimentada com Deus. E que você não ponha a mensagem como se ela é mais uma religião. Se você a tem como uma religião qualquer, então você pode ir para qualquer também. Tudo é farinha do mesmo saco. Então essas três coisas, esses três itens, só estou apontando esses três, é o que tem, no meu ver, trazido essa corrupção, essa depravação, isto que o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias seria tempos difíceis. Tempos difíceis. E quando você fala sobre obras, sobre uma vida com Deus, eles têm um nome bonito, mas eu digo pejorativo. Sabe o que dizem os líderes? Isto aí é usos e costumes. Talvez você já ouviu isso. A irmã que veste vestido e anda decentemente, deixa o seu cabelo crescer, é criticada, dizendo isso é uso e costume. Em outras palavras, isso é uma tradição. Mas se essa tradição é correta, então vale a pena ter este costume e fazer uso dele. Em outras palavras, quando eles dizem usos e costumes, quer dizer, se solta, gente, se solta. Vão aí para os carnavais, vão aí para as festas, vão cheirar uma maconhinha. Se solta, vão para os bailão, vão namorar. E hoje namoro é viver como casados. Você já viu isso? Esses dias eu estive falando aqui, volto a falar. A sua casa, meu irmão, a sua casa, minha irmã, não é um cabaré. O filho trazer namorada para passar a noite, ou a filha trazer o namorado. Não. Você tem que dizer, a minha casa é reservada para Deus. Ela pertence a Deus. Então, quando diz usos e costumes, eles estão dizendo, olha, gente, solta a coisa, dê asas para as concupiscências. É por isso que aí está o mundo religioso. Eu queria ver algumas grandes figuras de nosso país pregar contra o pecado. E hoje pregar contra a vaidade é pregar contra irmãs, contra o pecado. Ali está elas vestidas de qualquer jeito, pintada, aqueles homens, mulheres que já casou 2, 3 vezes, entende? E está procurando seguir adiante nessa aventura, e está lá cantando, cada brincão, cada argola pela orelha. E eles dizem o quê? Prosperidade, vamos olhar para a prosperidade. Querem prosperidade material. E se falar contra o pecado, vai ficar vazia as milhares de pessoas vão embora. Vão embora. Eu gostaria de ver alguns personagens que ocupam a televisão diariamente falar contra o pecado. O que ia acontecer? Ia perder a popularidade. O que querem é gente, multidão. Quanto mais gente, mais recursos terão.
para bancar os seus programas milionários. Agora Deus não está olhando por quantidade. Deus, Ele olha pela qualidade. Do que adianta uma mulher, uma moça bonita, esbelta, corpo lapidado, isso e aquilo, mas que não tenha caráter? O homem que pensa, ele vai querer uma moça que tenha caráter, que seja sua fiel esposa e que vá criar seus filhos. O que Jesus procura não é beleza, é caráter. É caráter. Então, amados, chama de usos e costumes. Cortar o cabelo. Aliás, não cortar o cabelo, não usar roupa de homem, não usar pinturas, não usar maquiagens, não usar joias, não ser uma pessoa moderna, uma pessoa que não joga, não vive em baralhos. Ah, mas é só uma distraçãozinha, nem estou com o coração lá. Ninguém faz aquilo que não gosta. E se você tiver realmente o Espírito Santo, eu duvido que você vai ter prazer numa coisa que Deus não tem prazer. O que eles querem? Liberalidade. Liberalidade. A coisa está tudo livre. Irmãos, o arrebatamento será a definição. Irá mostrar quem anda com Deus e quem não anda. Não precisa discutir com ninguém. O arrebatamento irá mostrar a verdade. Como certa vez eu disse para um jovem que queria discutir, sem ter o mínimo, uma pessoa quando se envereda por um espírito de ismo ou que seja, ele não tem respeito por mais ninguém, nem pastor, nem ninguém. Não é mais pastor Febronião, é Febronião. Quando eu era magro, é Febroninho. É fulano, é Beltrano. E quis discutir, eu digo, filho, se você estiver certo, você vai no arrebatamento. Eu não tenho tempo para isso. Se eu estiver errado, eu vou ficar. Mas uma coisa eu quero dizer, eu sei onde eu estou. Não demorou muito, lamentavelmente, que descobriu. O rapaz pegou AIDS. E dessa AIDS morreu. Querendo usar as coisas de Deus. E eu recordo que a Escritura nos diz, umas 3 vezes na Bíblia, o que tem o ímpio a tomar o meu nome na sua boca. Pessoas querendo discutir as Escrituras, sendo que não vive. Não anda, não pode dar um testemunho correto para a sua própria consciência, mas por quê? Estão mortos. Estão mortos. Então, amados, há um cristianismo falso. Tudo que se vê é um cristianismo falso. Não é um cristianismo compatível com os ensinos apostólicos. Por isso, sempre dizemos, tome a palavra de Deus, quer dizer, case com o que está escrito.
confessa o que está escrito. E qualquer coisa que não está escrito, não importa se seja o Papa, seja o Bispo, seja quem quer que falou, esqueça. Porque Deus irá julgar o mundo é pela sua palavra, não é por um sistema religioso, não é por um grande mestre teólogo. Se ele vai julgar o mundo pela sua palavra, então é pela palavra que ele salva, é pela palavra que ele nos protege. Agora, cuidado de tantas vezes falar palavra, termina como papagaio. Fala, mas não tem nem consciência do que está falando. E há pouco eu falei sobre a religião do papagaio, que aprendeu a dizer não faz mal, não tem importância. Olá, louro, como vai? Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. E um gato à noite passou por ali e o coitado em desespero gritava, não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância. No outro dia soltava as penas por lá. Não faz mal, não nada a ver, erro em nada. Irmãos, questione, porque eu sei, e o meu profeta diz, quanto mais alto a pessoa vive em Deus, mais distante ela percebe o pecado, ela vê a coisa errada. Depende da altura da torre que você estiver, mais longe você poderá ver. Isso quer dizer, depende o teu grau espiritual, a tua convivência com Deus, o teu companheirismo com Deus. Agora, se você não se eleva, o que é que você vai ver? Também dissemos aqui há pouco, uma pessoa quando começa, você deve ver que ela está fraca na fé, tudo tem sinais. Tem. Ela começa a ver erro em todo mundo, de todos os lados. Vê erro naquele irmão, vê erro naquele pastor, vê erro no ministério, vê erro aqui, vê erro ali, vê ali, só não vê nele. É como o homem que estava sofrendo trabalhando lá em cima no último andar lá, com seus colegas, e ele veio aquele ataque de sinusite, ele viu o mundo girando, e o prédio girando e tudo, e ele vai cair, vamos cair. Tudo estava normal, ele que estava girando, vendo as coisas. E há pessoas que têm essa labirintite, não sinusite, labirintite espiritual. Ainda bem que os colegas pegaram ele e tiraram dali. Porque ele via tudo errado, a igreja está errada, o pastor está errado, a mensagem está errada, o profeta está errado, a Bíblia está errada. Só você, bonitão, está certo. Segue. Vai ver onde vai dar. Então, há um cristianismo que se vê, o cristianismo falso, um cristianismo escandaloso, eu digo um cristianismo barato, um sal insípido. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para salgar, mas se o sal se torna insípido, quer dizer, não tem mais força para salgar, nem cabrito não come. Cabrito come de tudo, mas isso nem cabrito não come. E você deve se cuidar para nunca se tornar uma pessoa sem força. Você é sal, então salgue. As pessoas ao teu lado têm que sentir sede. Agora o sal insípido vai sentir sede de quê?
É insípido. Jesus diz: para nada presta a não ser jogado no monturo e ser pisado pelos homens. Então esse cristianismo que se vê aí barato, insípido, são pessoas que estão mortas espiritualmente falando. Não é porque carregam a Bíblia, não é porque cantam, não é porque têm seus afazeres religiosos, que quer dizer que ela está vivendo. Mas existe aqueles que estão meio ali, no meio dos mortos, mas ainda está vivo. O que diz a Bíblia? Levanta tu que dormes de entre os mortos. Quer dizer, saia dali, saia dela, povo meu, e Cristo te esclarecerá. Quando o irmão Branham, ele disse que ele desceu até aquelas almas encarceradas, quando ele recebeu tiro nas pernas, e sentiu, e o sangue se ia, e a fraqueza vindo, e ele disse que começou a cair, e não parava mais. Gritou pela mãe, gritou pelo pai, e ali não estava, e gritou por Deus, e ali não estava Deus. Ele estava de viagem à região dos condenados, aonde as pessoas sem Deus elas vão. E ali o que ele fez, o que ele viu, aquela atmosfera, não é um inferno, não é fogo, é aquela atmosfera tão ruim, tão pesada. E ele diz que se inferno fosse fogo, seria um céu, diante do que realmente ele é. E ele gritou por Deus. Ele só pôde dizer: Deus, eu nunca adulterei. Mas ele disse: eu já havia mentido, eu já havia feito isso, aquilo, coisas erradas. 40 anos depois, 40 é o número do juízo, ele viu no shopping, quando ele foi com a sua esposa, ele viu duas mulheres descendo a escada, e ele reconheceu que ele tinha visto aquelas figuras lá no inferno. Há pessoas que vivem, trabalham, respiram, milhões delas, mas suas almas estão mortas, estão presas no inferno. É isso. Pessoas que têm aparência, como diz a Bíblia, que nos últimos dias as pessoas teriam uma aparência de piedade, de temor de Deus, mas estaria negando a eficácia disso. Estaria negando realmente o que é piedade. Piedade quer dizer temor a Deus. E a Escritura diz que nos últimos dias os homens amontoariam as pessoas, segundo os seus desejos. O povo teria comichão. O que é comichão? Coceira. Tem uma coisa melhor do que coçar quando está coçando? E as pessoas querem ouvir coisas boas, não querem uma pregação que arranca esses carrapichos. Pode ver que não há muito amém. Não querem uma palavra que cutuca de perto. Querem uma palavra suave. Você é filha de Deus, vivendo, quer dizer, essa vida podre. Você é uma filhinha de Deus. Descanse, tranquilize. Como que o diabo engana? Como se engana crianças? Recordo do irmão Branham contar na sua igreja, aquela moça
que servia a Deus, sinceramente, ela tinha uma amiga moderna, extrovertida, entende? E criticava a irmã, dizendo: teu pastor é um estúpido, é isso, é aquilo. Você vê andando vestido aí como cigana, esse vestidão, você nunca vai arrumar namorado. Quer dizer que elas já casaram, todas já têm, né? Nem precisa casar também. E sempre criticava: o meu pastor, não, meu pastor é moderno, ele tem tantas faculdades, ele é isso, ele é aquilo, ele é uma pessoa extrovertida, ele é uma pessoa amável. E acontece que aquela menina, aquela moça, adoeceu e morreu da doença. Antes de morrer, ela adoeceu de uma doença venérea. Veja por onde ela andava. Doença social. E ela era professora da escola das crianças ali naquela igreja. Tinha um apoio de todos, tinha um apoio do pastor, e vivia aquela vida. Nunca queira viver isso, viu, gente? Nunca pense nisso. Sirva a Deus com sinceridade. E o que aconteceu? Até levar as criancinhas no hospital para ver a professorinha, os anjos vir levar ela. E o pastor andava no corredor, nervoso, os dedos todo amarelo de fumar. Então, irmãos, a enfermeira disse: pastor, a fulana quer falar com o senhor. E ele chegou lá, e aquela moça, antes de morrer, olhou bem para ele com ódio e desespero, e disse para aquele moderno pastor: seu enganador, eu estou morrendo e indo para o inferno. Por que você nunca me disse que essas coisas que eu fazia eram erradas? Seu enganador, me chame fulana, que eu tenho criticado toda a vida ela. Ela sim está correta. Agora não queira você, amigo, visitante ou irmão que não anda bem como é preciso andar, não queira você deixar para a última hora. Porque talvez não há tempo de consertar nada. Não procure enganar você mesmo. Com o evangelho de papagaio, não faz mal, não tem importância. Então, eu quero dizer, terminando, obediência, a palavra é o que você faz em consideração ao que ele fez por você. Graça é o que ele fez. Mas obediência, obras, é o que você faz por amor a Deus. Então, Deus vê o seu coração sincero, arrependido. Você quer ser fiel a Deus, aí Ele te dá graça para você vencer o pecado. Mas há aqueles outros que querem viver uma vida qualquer e acha que não, o pastor, minha igreja, diz que a graça tampa tudo. É como eu disse, é pôr perfume naquela coisa. Então, irmãos, mestres incrédulos que estão presos ao erro, com suas mentes cauterizadas, corruptas, carnais, torcem as Escrituras. Agora pense vocês, só para aqui.
Se o evangelho fosse ensinado bem certinho para o mundo seria outra coisa. Ou não seria? Quem tem grande culpa diante de Deus? A quem resta os maiores juízos no dia do juízo final? Jesus disse para os pastores, mestres dos seus dias: a vós resta mais duro juízo. Cegos guiando cegos. Ah, mas ele é culpado. Mas você vai cair onde ele vai cair, vai para o mesmo inferno. E chegando ali não adianta culpar, você é o culpado. É como disse o pastor Joel, a alma do outro lado está perseguindo o teu espírito e dizendo: eu lhe disse para você não fumar e você fumou, beber, não beber e você bebia, não fazer isso, você fazia, sempre arrumava uma desculpa, né? É terrível essa dimensão ali do outro lado. É terrível. Então não torça o evangelho para agradar a sua carne, as suas concupiscências. Seja sincero, diga: Deus, é isto. Mas tu começaste esta boa obra, eu creio que o Senhor vai me ajudar, vai aperfeiçoar, vai me levar até o fim da jornada, Senhor. Então, o que podemos ver hoje? Uma coisa que está podre, o mundo chamado cristão. Eu quero dizer, irmãos, não se preocupa com a situação do mundo. Parece que nós queremos mudar o mundo. Jesus mesmo disse: o mundo é do diabo, jaz no maligno. O que temos que fazer é nos livrar. E Jesus disse: eu venci o mundo, quer dizer, vocês podem vencer, vão vencer. Mas queremos converter o mundo e trazer todos. Irmãos, quem é sujo, suja-se mais, e quem é santo, santifica-se mais. Durante o dia, os animais ali na fazenda podem andar tudo junto, pato, porco, cachorro, tudo. Mas quando chega a noite, as galinhas vão para o puleiro, cada um vai para o seu canto. E a coisa, cada um tem que ir para o seu canto. Quem é santo, santifica-se mais. Quem é sujo, a Bíblia não diz que vai se limpar mais, vai sujar mais. Esse é o momento, é o apogeu, é o fim da história. Aí estão os sinais da vinda de Cristo. Agora, mantenha tua consciência, entende? Viva. Não deixe ela cauterizar. Não deixe ela morrer. Mas mantenha-te sensível ao Espírito Santo, ao toque, à palavra. Se hoje ouvirdes a minha palavra, não endureçais os vossos corações. Vamos ficar de pé? Querido Pai, eu sei que este é um tempo enganoso. É um tempo difícil, Senhor. Quando alguém procura mostrar a verdade ali do outro lado, há tantos de pé para desfazer, para criticar, para zombar. E as pessoas não sabem para que lado se dirigir, mas eu peço a orientação do Teu Espírito para que com cada um, a Tua misericórdia, para que eles se inclinem para Ti, esses rapazes, essas meninas, esses lares, essas irmãs e irmãos, que todos se inclinem para Ti, porque para onde a árvore ela se inclina, ela cai. Mas então que caia em Teus braços, venha para Ti, Senhor. Não se inclinar para as coisas pecaminosas, imundas, mas para a verdade.
Ajuda-nos, Senhor, nessas horas finais. Ajude cada um, Senhor, a que está de pé. Que cada um seja mais zeloso, cuidadoso com a sua vida espiritual, com a sua alma, com o seu destino eterno. Possa se preocupar, mas não se preocupar com beleza natural, não se preocupar com dinheiro, não se preocupar em querer ser famoso, famosa, mas se preocupar com o estado da sua alma. Pai, ó Pai, o Senhor vê a todos, não só aqui, mas no mundo inteiro, nossos irmãos pela internet. Dê a cada um graça, para que possa, ó Deus, estar diante de Ti, vivendo para o dia da vinda de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, neste tocante. É tudo que desejamos, é tudo que pedimos. Desperta o Teu povo mais para Ti mesmo. Não interessa se o mundo vai chamar de radical, de fanatismo, e dar nomes pejorativos, Senhor. O Senhor também foi criticado, zombado, toda a Tua igreja foi perseguida. E nós não estaríamos, Senhor, escape da mesma coisa. Ajuda-nos, Senhor, a ir até o ponto final. O arrebatamento está tão perto, que cada um possa viver para o arrebatamento unicamente. Ajuda nossos jovens, que eles levem as coisas, Senhor, não brincando, mas em verdade. Eu oro, Senhor, a favor de todos que nos ouvem, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e o amor de Deus seja convosco. Amém.